A gente vai começar com gols, né? Mostramos na semana passada as partidas que definiram os finalistas da Copa Tropeiro lá em Pouso Redondo. Aí no final de semana teve então a grande final. E o público presente em bom número no ginásio municipal vibrou muito com o duelo na categoria adulto livre, a principal da competição. Na grande final, Laurentino e Serra fizeram um duelo equilibrado, que começou com os laurentinenses na frente, com esse gol de Ivan após passe de Mateuzinho. O Serra empatou a partida com esse gol de Mosca. Mateuzinho desarmou o adversário na sua quadra de defesa e avançou para marcar o segundo e devolver a vantagem para Laurentino. Logo na saída de bola após esse gol, o Serra empatou. Fabão tocou para William Constante, que mandou para a rede. De cabeça, Fabão também deixou o dele, virando pela primeira vez para o Serra. Laurentino empatou de novo nesse gol contra de Mosca. Do lado certo, Cadu marcou esse aí para devolver a vantagem para o Serra. E ele mesmo, de tiro livre, fechou a conta. 5-3 Serra para ficar com a taça. Aí, né? Agora é Timão e Serra também, né? As duas equipes eram muito bem qualificadas, né? Contrataram, inclusive, né, atletas aí de fora que jogaram muito, né? Alguns atletas muito talentosos estiveram em quadra aí nessa decisão e em todos os outros jogos da Copa Tropeiro, mas realmente aí tivemos um nível muito bom de qualidade nos jogos desse ano, né? Quem ganhou foi a torcida, porque viu bons jogos, né? Verdade, verdade. Inclusive lá de Laurentino foi bastante gente, né? Porque a gente teve aí uma equipe disputando terceiro lugar e uma equipe disputando o título, mostrando a força do futsal laurentinense, né? Indo muito bem aí na competição. As duas equipes de Laurentino, que também são duas equipes que estão no Campeonato da Liga Rio-Sulense, então muito forte o futebol lá em Laurentino. Que bom, né? E aí a gente está falando de Laurentino, de futsal, então a gente vai continuar nesses dois assuntos, Laurentino e futsal. Porque lá na cidade teve no final de semana a decisão do Campeonato Municipal Interbairros. E você confere agora então como foi a briga pela taça. Centro A e Morro das Antenas fizeram a briga pelo título. Fernando abriu o placar da partida para o Centro. Sérgio, após passe de Dionísio, conseguiu empatar a partida. Na boa troca de passes, Jean finalizou e virou a favor do Morro das Antenas. Depois, Jean fez o passe e Sérgio apareceu mais uma vez para dar um toquinho para o fundo das redes. E foi só. Placar final 3-1 para o Morro das Antenas, que ficou com o título de 2022. Final de espetáculo aqui, é campeão a equipe do Morro das Antenas. Aí, né, eu já tenho uma coisa meio pessoal com esse tipo de notícia, porque, né, eu moro lá em Laurentino e aí nessa final, por exemplo, a gente viu o gol de um primo meu, 2 gols muito bonitos, aliás, talento. Família em quadra. Talento de família, né? E aí consegui um título aí com a ajuda do meu primo. Então, todo mundo meio família lá em Laurentino, né? Mais ou menos, todo mundo né? se conhece, maravilhoso, né? E aí o pessoal podendo acompanhar essa final do Interbairros, vai ter ainda Campeonato Municipal de Futsal, não sendo Interbairros, né, aberto. E aí, Laurentino, como eu já disse, continua participando também do Campeonato da Liga Rio-Sulense, com 2 equipes, né? Mostrando aí a sua força no futebol. Eu dou aquela puxadinha de saco, né? Que é a minha cidade. Pode. Agora vamos mudar de assunto, Marcelo, falar de um outro esporte um pouquinho? Vamos lá. A gente vai dar uma pausa nos gols para conferir agora o resultado da fisiculturista de Ibirama, que estreou em competições da modalidade numa disputa lá em Balneário Camboriú. A Silvana Esser enviou um vídeo para a gente falando dessa experiência. De janeiro até julho eu tinha um foco total nisso. Confesso para vocês que o tempo que eu dedicava para academia praticamente dobrou, porque a partir do momento que eu decidi me dedicar e participar, a minha rotina de treino intensificou muito mais, treinos muito mais demorados, treino de musculação mais demorado, eu treinava em média 1 hora. O meu treino normal depois nesse período era 1h30, 1h40. Eu ficava na academia assim umas 3 horas por dia, porque além do treino de musculação eu tinha cardio todos os dias, cardio de segunda a segunda. Agora é a parte do palco, a parte de estrear, de subir no palco. Todo mundo perguntava se eu estava nervosa, ansiosa. Eu trabalhei muito essa parte da ansiedade para não ficar ansiosa antes do dia. Eu disse, deixa a ansiedade para dar no dia que eu for lá subir no palco. Então, não fiquei ansiosa pré-competição, porque eu estava fazendo tudo que eu tinha que fazer.
E no dia que eu cheguei lá no backstage, eu pensei assim, hoje vai ser um dia tranquilo. Mas já começou tumultuado, é uma muvuca muito grande, porque assim, a gente tá num evento, e o evento é um evento de atleta, que todo mundo vai se apresentar, e o evento não pode parar. Enquanto isso, todos os atletas têm que ir se organizando, pintura, as mulheres maquiagem, cabelo, para estar pronta na hora que a categoria, que é o horário da categoria, subir no palco. Então, quando eu cheguei lá, a minha única preocupação era se eu ia estar pronta no horário certo. Eu me surpreendi, eu não esperava um resultado tão bom assim. Eu subi em 3, na Wellness em 3 categorias. Estreantes, Master, que é por idade, e Open, que é por altura. Estreantes eu fiquei em 2ª colocada, Master eu fiquei em 1ª, e na Open eu fiquei em 3ª colocada. Então não esperava um resultado tão bom assim. Principalmente uma primeira preparação, que a gente sabe que muitos atletas que subiram lá já são atletas que já competiram em várias outras competições e já subiram. Então, foi muito bom, resultado muito positivo. Fiquei muito feliz, na verdade, assim, em momento nenhum, lá quando tu tá pintando, que tu acaba comparando o físico. O meu físico estava muito bom comparado com as outras meninas. E isso me deixou muito confiante, né? Que era o que eu precisava, sentir aquela confiança para subir no palco. E a parte, assim, que eu achei, assim, porque eu sempre treinei uns 15 anos já que eu treino, e dieta, já vim fazendo dieta há mais de 1 ano e meio com o Lucas. A parte que eu achei, assim, um pouco mais difícil foi a parte do palco, a parte de desfile, a parte de pose, que essa, assim, tu tem que ter desenvoltura, tu tem que se soltar. Isso ainda tem que... Foi só uma competição, assim, então dei o melhor que eu consegui naquele momento. E parabéns, então, para Silvana Esser, mais uma fisiculturista talentosa aqui da nossa região, né? Agora a gente volta para os gols. Vamos falar do campeonato da Liga Rio-Sulense de futebol. Hoje a gente te mostra como foi um dos jogos da rodada na Série A, lá em Aurora, Serra Acima contra Cruzeiro. Depois de muitas oportunidades, belas defesas dos 2 goleiros e lances que agitaram a torcida, saiu o primeiro gol do jogo, aos 39 do primeiro tempo. Milson, de cabeça, após passe de primeira de Dimas, fez 1-0 Cruzeiro. O jogo estava movimentado e seguiu assim, com grandes lances das 2 equipes. Os 2 goleiros trabalharam bastante para manter o placar sem alterações. O Serra Acima, jogando diante da sua torcida, teve vários bons momentos e passou perto de empatar a partida em alguns lances. Mas não teve jeito. No placar final, vitória do time de Presidente Getúlio por 1-0. Tá aí, né? Agora, o que teve que pegar o Nats aí nesse final de jogo, hein, Marcelo? Aliás, o Nats e o Ricardo, né, que é o goleiro do Serra Acima, fizeram uma partida excelente, os 2. É um jogo muito legal, comunidade de Nova Itália, compareceu em peso. Aquele jogo raiz, tinha gaita, torcida. tinha torcida, o pessoal cantando, muito legal o jogo legal. Lá. E aí os astros do duelo devolveram toda essa alegria da torcida em forma de jogo, porque aí o pessoal viu aí os lances, né? Algumas oportunidades. O placar ficou magrinho, mas... As 2 equipes são candidatas ao título. Exatamente. Bem reforçadas também, né? Foguinho, Beto Cachoeira, que fez o gol do Criciúma em 2006, se eu não me engano, título da 3ª divisão. Estava jogando ontem ali, jogou o fino da bola. Muito legal. Bacana. Só para a gente ressaltar, né, nos outros jogos dessa rodada, o Santo Antônio venceu por 3-2 o Amazonas, o Imperial perdeu em casa por 2-1 para Ponte Preta e o Poço Rico venceu o Cacique também pelo placar de 1-0, né? A gente vai acompanhando, né, eventualmente as rodadas aí do Campeonato da Liga Rio-Sulense, porque a gente tem aí Série A, Série B, veteranos, tem bastante jogo acontecendo, né? A gente vai acompanhando aí nessa primeira fase mais ou menos como dá. Esse grupo aí do Caramuru, Guarani, Cruzeiro e Serra Acima... Tá aí um dos times de Laurentino que eu falei, né? É o grupo da morte. Não se deu muito bem aí no sorteio das chaves. É o grupo da morte.
Agora, falar rapidinho antes de terminar de Santa Catarina, né? No Sub-20, Campeonato Catarinense da Série C Sub-20, Santa Catarina venceu Pedra Branca nesse jogo em casa que a gente tinha mostrado que ia acontecer, né? No final de semana, placar de 3-0. Era o último jogo da primeira fase, né, Marcelo? Então a equipe do Santa Catarina acabou ficando em sexto com 12 pontos, mas acabou com apenas 2 a menos que o quarto colocado, que foi a equipe de Itajaí, né? Então aí se despediu com vitória e as semifinais no Sub-20 ficam então Itajaí contra NEC e Imbituba contra Caçador. Bons jogos, né? A meninada aí pelo menos terminou com uma vitória, lembrando que já inicia a terceira divisão, né? Daí no Sub-20, daí, né? Já é o time principal. Já temos tabela, inclusive, começa lá em setembro. 4 de setembro. Vamos ter 4 jogos da equipe em casa para o torcedor poder conferir na primeira fase e 5 jogos fora, né? Então já dá para ir se programando, olhando a tabela lá no site da federação para reservar os dias de jogos em casa. Todos os jogos no domingo, exceto o 7 de setembro, que será Exatamente. Também em casa, se não me engano? Será fora de casa, fora de casa, 7 né? de setembro. Também às 3 da tarde, todos os jogos às 3. Exatamente. Seguindo aí um padrãozinho também. No Sub-20 era sempre sábado, 3 horas da tarde. No adulto, então, vai ser sempre domingo, 3 horas da tarde. Mas a gente vai trazendo mais informações conforme for se aproximando também aí a estreia do campeonato, o início do campeonato. Por enquanto, fico parabéns ao Rio do Sul, com certeza. Né? Futebol que tocou aí a categoria, né? Sub-20, o Anilton, a diretoria Japa, toda né? que Todo mundo, né? Não poupou esforço, né? E fez bonito. A gente tinha um time, assim, mais da casa, com bastante jogadores daqui, né? Algumas poucas contratações para dar uma reforçada. E os outros meninos aí, tudo gente contratada de fora, né? Equipes que se fortaleceram muito e fez um campeonato bonito. Foi um campeonato bem jogado para a equipe de Rio do Sul, do Santa Catarina, para ser o primeiro ano também, né? Então, assim, estreou com bastante coisa bonita para mostrar para o nosso torcedor aqui, trazendo o futebol de volta para Rio do Sul.